Bom dia, boa tarde, boa noite. O meu entrevistado de hoje tem alguns paradoxos aí na sua vida. Veja só, ele é um autor best-seller, mas zerou a redação do vestibular. É um renomado jurista, mas passou na OAB mediante recurso. É palestrante e professor, mas no colegial nem levantava a mão para falar porque tinha medo, porque era muito tímido. Na sua estrada, enfrentou muitos obstáculos e se tornou hoje o autor jurídico mais conhecido do país. Conversa agora com o mais novo professor do Gran Cursos Online, Pedro Lenza. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado por estar aqui hoje no canal Imparável. Meu amigo Gabriel Grangeiro, tudo bem? E toda a sua audiência extraordinária e seus milhares de seguidores. É uma grande alegria, uma grande honra estar no canal Imparável e fazer parte, sem dúvida, do curso de maior grandeza que temos hoje no mercado, que é o Gran Cursos Online. Realmente eu me sinto um privilegiado de estar ao lado de pessoas tão extraordinárias e comprometidas com um objetivo comum, que é o objetivo de ajudar a transformar a vida das pessoas, a concretizar os seus sonhos. Então, esse sempre foi o meu ideal nesses mais vou dizer, 25 anos de estrada aí, e eu fico muito feliz em poder juntar as minhas forças com a do time e contribuir, ajudar para que a gente possa transformar a vida das pessoas. E, de fato, né, a sua introdução foi interessante. Talvez a gente pudesse começar desde a época do colégio. Eu tinha muita dificuldade mesmo em fazer perguntas. Eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa. Eu era do grupo que gostava de estudar no colégio. E sempre estudei muito, mas me lembro de esse momento em que eu não conseguia levantar a mão para fazer perguntas na sala de aula. Como eu estudava muito, eu queria contribuir, eu queria, de certa maneira, participar da aula, porque eu gostava de estudar, né? O pessoal fala, mas que estranho. Eu gostava de estudar, mas também tinha uma vida normal, uma vida de fazia muito esporte, né? Gostava muito de fazer esporte, também vida social normal, mas gostava de estudar. Eu me lembro até fiz uma postagem recentemente, antes de a gente falar da história do colégio, Gabriel, que eu ia para o clube, e no clube eu levava o meu material de estudo, e era pequeno ainda, né, porque fazia as atividades no clube, e eu sentia vergonha que algum amiguinho meu me visse estudando. Olha que loucura, né? O valor que, sei lá o que se falava, eu sentia vergonha de ser tão estudioso assim. E aí eu fiz a postagem outro dia, voltei depois de vários anos lá no clube, e tinha havia dentro do parquinho, tinha um foguete, e nesse foguete, lá em cima, eu ficava várias horas da tarde escondido, né, entre aspas, ali, para não ser visto pelos meus amiguinhos que eventualmente pudessem falar alguma coisa, o estudioso, não sei o quê. E ficava lá, fazia as atividades e ia lá para o foguete, ficava estudando. Então, essa minha característica de estudar me levava a toda a minha história de vida a querer participar, a querer contribuir nas aulas, e eu não consegui, tinha muita dificuldade. Eu me lembro como se fosse de levantar a mão na sala de aula e vinha, parece um fogo dentro de mim, o coração disparava, eu não conseguia, não conseguia falar, gaguejava, e as pessoas tiravam sarro de mim, e aquilo fez com que eu tivesse uma força muito grande, que eu queria superar aquela minha dificuldade. Então eu falei, eu preciso superar isso aqui. E comecei a fazer atividades, fiz um período de fonoterapia, e eu falava, eu me lembro que fiz aula de oratória, então acho que eu escutei alguma história sua também. Eu tive o mesmo problema aí.
contexto diferente, mas basicamente a mesma essência ali. Receio de falar em sala, não falava nada, embora tivesse um certo conhecimento, tivesse boas notas, e sabia que eu podia contribuir, mas tinha aquele medo, né? Mas era uma sensação muito complicada, assim. E aí eu falava, eu vou vencer esse negócio, vou vencer essa dificuldade, isso no colégio, né? E acho que aquilo me deu força para que eu pudesse criar, né, uma força e tentar desenvolver técnicas e conseguir superar, felizmente, graças a Deus, aí, consegui superar isso, essa minha dificuldade no colégio, né? Aí, deixa Fala. eu te perguntar aqui, de avançar na história, tem muita coisa para descobrir, e muita história interessante. Queria começar por um momento diferente, que é essa passagem pela faculdade de engenharia e entender como as exatas se transformaram na sua maior decepção amorosa. Como é que foi isso? Então, eu sempre amei as exatas. Eu não gostava de humanas, não gostava de geografia, não gostava de história, não gostava de português. Eu gostava de matemática, física e química. Parece estranho, mas era algo que eu ficava, me lembro, várias horas estudando matemática, várias horas, e aquilo era um prazer para mim. Então eu tinha, de acordo com o que tudo indicava, já cheguei a fazer um teste vocacional na época, e tudo indicava que eu deveria seguir a carreira das exatas, e aquilo sinalizava no meu teste vocacional, que eu tenho guardado até hoje, que eu deveria fazer engenharia de produção, né? Era o meu grande sonho. E os meus amigos estudiosos, eles também iriam fazer, a grande meta era passar na Politécnica da USP. Como eu sempre fui muito estudioso, eu tinha muitas chances, né? Eu tinha grandes chances de passar e fui fazer a prova de engenharia. O meu foco era a Universidade de São Paulo. E quando fui pegar o resultado, né, aquela ansiedade, né, eu me lembro a sensação até parece que está vindo aqui agora, aquela sensação de você tentar procurar o seu nome na lista e não achei o meu nome. E aí fui tentar entender o que aconteceu, porque eu tinha ido muito bem mesmo, dada toda a minha história de gostar de estudar, de levar a sério o estudo. E aí eu descobri, Gabriel, que eu só não fui aprovado, muito embora as minhas notas fossem muito altas, porque eu zerei na redação, né? Então, aquilo foi algo muito complicado para mim. Como é que o que aconteceu, né? E descobri que zerei na redação, não porque estava ruim a minha redação, porque eu cheguei a fazer aulas de redação, de estratégia, porque eu fugi do tema, e havia esta previsão de que se você fugisse do tema, eu não sei o que aconteceu ali, você zerava. Agora, se eu tivesse tirado um mínimo de 3, que era o que precisava, eu teria passado na engenharia de produção da Universidade de São Paulo. E certamente, se eu tivesse sido aprovado, que era talvez o meu grande sonho, a minha grande meta, todos os meus amigos estudiosos passaram, eu não teria desistido da engenharia de produção da USP. Eu teria seguido e certamente seria, não sei, mas me parece que depois de tudo que eu passei, não seria feliz nessa eventual escolha. Eu então fui aprovado numa outra universidade, não tão renomada como a Politécnica da USP. Comecei a fazer engenharia nesta universidade. Logo depois do segundo grau, né, do chamava de colegial. E aí eu percebi que em 3 meses que eu seria muito infeliz. Eu então larguei e não sabia o que ia fazer da vida. Talvez, se, é o que eu digo, tivesse passado na Politécnica da USP, eu teria muita dificuldade de largar, porque era o grande sonho. Todo mundo queria aquilo ali. E essa outra não era a minha meta, ou a minha meta principal. E aí larguei, foi mais fácil largar, porque eu me sentia muito infeliz ali, né, naquela faculdade. E não pela faculdade em si, mas eu não estava gostando do primeiro ano
da engenharia. Larguei tudo, não sabia o que ia fazer da vida, e aí um tio meu estava indo fazer um pós-doutorado na Inglaterra e me convidou. Falou: Pedro, você não quer ir junto? Porque eu preciso de alguém que me ajude a cuidar. Estava com 3 filhos pequenos. Eu falei: quer saber, eu vou junto. E o meu papel ali era ser o babysitter das crianças. Então eu não pagava nada, mas eu cuidava das crianças, era o que estava combinado. E fui embora, né, para Inglaterra para poder, então, sei lá, mudar o ar e tentar descobrir alguma coisa nova. Se conhecer melhor, se conhecer melhor. Exatamente. E é complicado, porque eu acho muito difícil você, com uma idade tão nova, né, 18 anos, você decidir o que você vai fazer da vida. Esse modelo não é um modelo que eu acho que precisa ser repensado, né? Você com tão novo assim, decidir o que você vai fazer para o resto da sua vida. E aquilo me ajudou a começar a pensar. O meu objetivo maior era aprimorar no inglês, queria aprender melhor. Muito embora eu sempre tivesse estudado a vida inteira, mas queria aprimorar. E aí no tempo que eu tinha vago, eu ia muitas vezes nas cortes inglesas para treinar o inglês. Eu não tive condição de estar numa escola de inglês de ponta. A minha escola era uma escola bem simplesinha, mas eu falei: eu preciso completar com alguma coisa. Então, o que eu fazia? Eu ia nas cortes para aprender o inglês, para escutar os advogados falando, os juízes falando, e aquilo parece que me tocou de alguma maneira. Falou: esse negócio aqui é interessante, talvez quando eu voltar para o Brasil, eu me sinta estimulado a fazer alguma coisa ligada a isso aqui, né? Então, eu acho que eu sempre acho, e sempre foi assim na minha vida, que às vezes uma porta se fecha e sei que vem alguma coisa que vai ser muito melhor. Eu já tive muito desespero quando objetivos que eu tinha muito bem delineados não davam certo, mas depois eu sempre entendi que não deu certo porque havia alguma coisa muito maior que estava para acontecer. Então hoje eu fico tranquilo. Quando não dá certo um caminho, eu deixo na mão de Deus e falo: deixa seguir, porque vem coisa correta, talvez muito maior, e sempre foi assim. E eu acho que essa passagem, ela sinalizou isso, né, de que o meu caminho era outro. E acho que esse foi o ponto que me direcionou para seguir. Não foi tão simples, porque quando voltei para o Brasil, eu ainda comecei a fazer junto a faculdade de administração. Eu não tinha certeza, junto com a faculdade de direito. E aí eu falei: quer saber, o negócio no início eu falei: agora eu me encontrei, eu vou fazer direito. Foi como eu descobri que era o meu caminho. E aí fez a faculdade de Direito, chegou à etapa da OAB, exame de ordem, você fez a prova, não passou de primeira. A gente está falando aqui com um maior jurista da atualidade, autor de livros best-seller, mas não passou na prova da OAB de primeira. E eu teve que entrar com recurso. Como é que foi? Como é que foi essa? Então, Gabriel, a minha prova, eu me formei na PUC de São Paulo em 1996. E, portanto, a minha prova, para aqueles que acompanham o exame de ordem, foi a primeira prova que não era dentro da faculdade, porque até então você fazia a turma do ano anterior fez a prova na faculdade. Diziam que era muito mais fácil, né? Você não tinha. Então foi a minha primeira prova, foi a primeira prova fora da faculdade, e eu fui muito bem na primeira fase. Eu fui muito bem, tive uma nota, talvez uma das maiores notas, porque eles divulgavam lá o ranking das notas. Só que na segunda fase eu não fui aprovado. Mais uma vez não vi o meu nome na lista e fiquei desesperado, porque eu tinha certeza que tinha ido muito bem. Como eu sempre estudei muito. Talvez às vezes eu acho que você querer mostrar muito serviço na hora do concurso, querer mostrar todo o seu conhecimento, às vezes não é bom. Eu acho que hoje eu chego a essa conclusão. Eu queria desenvolver muito
o tema e não sei o que aconteceu. E aí não fui aprovado. Eu falei, eu vou recorrer. E foi ali o meu primeiro recurso, talvez a minha primeira atuação como advogado, ainda não advogado, e consegui ser aprovado no recurso. Mas a sensação de não encontrar o seu nome na lista, seja lá na engenharia da USP, seja na segunda fase, é uma sensação muito complicada, não é simples, não é fácil você ter a certeza que tinha ido bem, né? E era um momento, é diferente de hoje, que a segunda fase você podia levar qualquer livro que você quisesse, você podia levar livros. Você certamente você não pegou essa fase, a turma não pegou porque isso mudou muito. Mas a gente podia levar uma mala de livro. Então o que fazia? O candidato levava realmente uma mala enorme de livros, porque você podia consultar o que quisesse. E eu realmente estava muito preparado. Era um tema que caiu sobre locação, que eu já atuava como estagiário, eu conhecia muito o assunto. E eu falei, não pode ser. Inconformadíssimo, eu fui aprovado no recurso. Então, mas a sensação de não encontrar o seu nome é muito dura, é muito difícil. Como é que você virou autor? O que aconteceu antes? Como é que você... Porque não é um caminho comum, né? O que aconteceu no meio disso daí? Bom, eu sempre tive um sonho. O meu objetivo de vida, eu queria viver de livros, vamos chamar assim. Eu sempre sabia que eu queria viver da educação, né? Esse era o meu grande objetivo, né? E aí eu comecei no segundo ano da faculdade, eu tive aula com a professora Leda Pereira Mota. A professora Leda, infelizmente, já nos deixou faz muito tempo. Ela foi uma pessoa muito importante na minha vida. E ela despertou a paixão pelo direito constitucional em mim e em vários professores. Se você olhar, vários professores que hoje têm destaque, eles foram assistentes da professora Leda no quarto ano da faculdade. Então a gente tinha aula com ela no segundo de constitucional, no quarto ano da faculdade a gente era convidado os que se destacavam e queriam para ser monitor dela. Então eu no quarto ano dava aula para os alunos do segundo ano, era um projeto que tinha lá na PUC. E aí eu fui avançando na ideia de escrever um livro e fui estimulado pela professora Leda. Quando eu terminei a faculdade, eu tive, dentro desse projeto, o objetivo de seguir o mestrado. E prestei o mestrado na PUC, porque era onde eu me formava, e na Universidade de São Paulo. Na PUC eu fui reprovado mais uma vez. Não fui aprovado no mestrado da PUC. E a banca da época disse que eu era muito novo, né? Até me lembro como se fosse... a justificativa foi essa, era muito novo. Realmente muito delicado escutar isso, mas foi a justificativa deles. Muito embora disseram que o meu trabalho estava extraordinário, a justificativa foi que eu era muito novo. E aí eu prestei também à Universidade de São Paulo e eu queria na USP a professora Ada Pellegrini Grinover. Eu queria a Ada, não importava, ela era, muito embora eu já estivesse desenvolvendo o constitucional, eu queria a professora Ada, porque eu tinha realmente uma grande admiração pela jurista Ada Pellegrini Grinover. Fui aprovado no mestrado da USP e segui, depois a gente pode falar um pouco sobre isso, mas eu, logo que então me formei, eu estimulado pela professora Leda, eu resolvi escrever o meu livro de constitucional. Então, o direito constitucional esquematizado, ele foi finalizado em 1999. Veja, eu me formei em 96. Em 1999, eu terminei de escrever o livro e no ano de 2000 surgiu a primeira edição dele, foi publicada a primeira edição dele. Então, eu tinha esse objetivo, eu queria escrever o livro, um livro de constitucional. E eu me lembro também, mais uma vez, que quando o livro estava pronto, eu tinha que escolher uma editora para publicar o livro.
E todas as editoras disseram não para mim. Quem é esse menino aí, recém-formado, que escreveu um livro de constitucional? E eu tive mais de 5 nãos, exceto a LTR, que todos sabem é uma editora que só tinha livro da área do trabalho, focada mas eu me lembro como se fosse hoje, quando eu cheguei com os originais, depois de vários nãos, cheguei com os originais e o Armandinho, que era o responsável, falou, olhou, eu era um menino, né, novo, falou, olha, eu gostei, eu vou comprar a ideia aí, vou publicar. E saiu a primeira edição pela editora LTR, né? Então aquilo era um grande sonho, né? Mas não foi tão simples, porque uma coisa é você publicar um livro, outra coisa é você vender o livro. Você precisa vender o livro. E aí Sim. eu, com o meu objetivo focado no desenvolvimento acadêmico, eu entrei no mestrado na Universidade de São Paulo e com a professora Ada e seguindo aquele meu objetivo, mas eu tinha que sobreviver, né? Não venho de uma família uma família com dinheiro, vamos dizer assim, não sei como é que a gente poderia falar assim. Eu tinha que me virar, tinha que trabalhar. Meus pais estavam separados, eu tinha que trabalhar. Então, naquele momento, eu tinha os meus objetivos: fazer o mestrado, fazer muito bem feito o mestrado, fazer o livro vender. E aí eu falei, como é que eu vou fazer para sobreviver? E como o meu objetivo era a vida acadêmica, eu não fui para a área da advocacia. Os meus amigos foram e tive propostas, como já estava no mestrado, tinha tudo isso. Eu tive uma proposta de um grande escritório para trabalhar e ganhar um dinheiro muito grande para aquela época, muito grande mesmo. Era um escritório maravilhoso, na Faria Lima, L. Ponto, uma proposta genial. Mas eu troquei esta proposta por uma bolsa do CNPq, uma bolsa pequenininha, muito pouco, mas que não dava. Então eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou começar a dar aula em curso preparatório e o livro tem que fazer acontecer e vou focar no mestrado, porque esse é meu objetivo. O objetivo é viver da educação. E o foco era o mestrado, com aquela oportunidade que eu jamais imaginava conseguir na minha vida, para a professora Ada Pellegrini de novo, na Universidade de São Paulo. E eu falei, focar no mestrado, depois no doutorado, depois, sei lá, mas eu tenho que conseguir alguma coisa. Então, como é que eu vou começar a dar aula? Então, dava aula que nem um louco. Era uma loucura. A aula todos os dias, tentando pegar o livro, porque aquilo eu via talvez como uma perspectiva. Só que, veja, eu estou falando, Gabriel, no ano de 2000. O ano de 2000 não é que nem hoje. Hoje, eu divulgo a nova edição do livro, eu vou no Instagram com mais de 400 mil seguidores e falo, olha, saiu a nova edição. Fiquem à vontade, quem quiser, tá aqui o novo produto. Então, como é que você vendia naquela época livro? Você precisava vender na livraria, não tinha esse negócio de como se tem hoje. Então você dependia da livraria. Só que a livraria, ela só ia vender o livro que desse retorno para ela. Então, a livraria só iria colocar na prateleira, porque tem um estoque pequeno, o que vende. O que não vende, ela não vai colocar. Então, eu tive uma grande dificuldade, que era colocar o livro não dentro da livraria. A livraria Saraiva era a livraria que a gente tinha o objetivo de entrar, a que mais vendia naquela época. Então, veja, o meu objetivo não era nem conseguir que o livro tivesse lá, porque isso era impossível. Era impossível mesmo. Meu objetivo era conseguir que o livro tivesse no cadastro da Livraria Saraiva para que alguém pudesse encomendar. Então, o que aconteceu? Eu fazia o mestrado na USP, ali no Largo São Francisco, e todo dia entrava lá na Livraria da Sé. E fiquei famoso, porque falava com o Reginaldo, que era o gerente. O Reginaldo, me ajuda a fazer entrar o livro no catálogo. Eu só estou pedindo isso, né? Porque você não tem como comprar. Falei, Pedro, não é tão simples. Levei, Gabriel, 6 meses para que o livro entrasse no catálogo da Livraria Saraiva. Para que eu chegasse lá no computador, digitasse Pedro Lenza e o meu livro aparecesse ali.
no computador, porque aí alguém podia pedir. Eu me lembro quando eu vi pela primeira vez o meu nome no catálogo, não é no catálogo, é no sistema, melhor dizendo, no sistema do computador, e aquilo foi um sonho. Eu falei, nossa, eu consegui entrar no sistema, então eu consigo pedir o livro. Então aí eu falei, a próxima meta é agora o livro ele chegar fisicamente ali. Então o que eu tenho que fazer? Tem que começar a encomendar. O que me estimulou muito foi aquele filme, O Filhos de Francisco. Não sei se você lembra, você chegou a ver esse filme que Assisti faz um tempo, mas assisti. aquela música é o amor, né? Então eu depois que eu saí desse filme, eu falei, eu já encontrei o caminho para poder fazer o livro pegar. Aquela música é o amor. Eles estavam trabalhando lá na construção e aí a turma pegava ficha de orelhão e ligava para a rádio para pedir a música. Então eles juntaram uma turma e começaram a pedir a música. Então falaram, a música tá famoso. Então eu falei, é isso, o caminho é esse. Então eu comecei não estou brincando, eu criei uma rotina de ligar para a livraria e encomendar o meu livro, e tentar estimular, falar, olha, o professor da universidade está indicando, o senhor tem um livro do Pedro Lenz aí? E quantas vezes eu escutei do outro lado, quem? Desculpa, não entendi. Aí eu explicar, é o livro do Pedro Lenz, famoso, é muito bom o livro, eu queria comprar. Não temos ainda. Então eu comecei a encomendar o livro para que aquilo rodasse e pelo menos movimentasse alguma coisa. Porque você imagina, né, você chegar no mercado, um recém-formado, mestrando, e tentar entrar num mercado muito, muito fechado, numa editora que não tinha tradição, muito embora uma editora extraordinária, mas não tinha tradição no direito constitucional, né? Era uma tradição na área trabalhista. Então eu tinha que superar. Quantas vezes fui para evento, carreguei meu carro com um livro, movimentei, tentei, mas foi uma loucura tudo aquilo. Não, foi muito difícil. E quantas vezes chegava lá na livraria e o meu livro ele estava, né? Ele estava assim, ó. Ele estava assim, né? Talvez quem olha estava assim. E eu virava o livro e colocava assim, né? Eu tô com o croma. Então eu queria deixar ele de frente, porque o livro de lado ninguém vê. Ele ficava lá embaixo e assim. Eu quantas vezes entrava na livraria, virava o livro, colocava, a gente chama de espelho isso, né? E aí, mas foi realmente uma loucura tudo aquilo. O que eu quero dizer aqui é que hoje, quando a gente fala vender livro hoje você entra nessas lojas digitais aí e você encomenda o livro. Naquela época não tinha isso, dependia da livraria física. Não tinha como. E você foi muito persistente, né? Ia lá, ligava, ia todo dia, conhecia o cara. É um exemplo aí de determinação e de fé, né? Você tinha fé que um dia daria certo e ficou insistindo em algo que para alguns parecia até um pouco maluco, mas para você fazia sentido. Eu me lembro, desde o início, eu já era orientando da professora Ada. Quem conheceu a professora Ada sabe que ela era muito, muito rígida, né? Mas muito humana também. Mas eu me lembro, Gabriel, que quando eu pedi para ela fazer o prefácio do livro, mandei as ideias, eu primeiro chamava o meu livro de Direito Constitucional Sistematizado. Ela falou, se você colocar esse nome, eu não vou fazer o prefácio. Isso é uma história que poucos sabem, né? Porque ela falou, eu só vou fazer o prefácio se você mudar o nome do livro. Eu falei, professora, a senhora manda, se a senhora quiser chamar do que quiser, eu quero o seu prefácio. Aí ela falou, direito constitucional sistematizado tá errado, porque todo direito já é sistematizado. Ele até falou, você está sendo prepotente de chamar de sistematizado. Eu não tinha nem ideia que eu queria criar uma lógica para o produto e para uma metodologia que eu entendia que estava criando. Então foi a professora Ada que determinou o nome esquematizado. E aí eu me lembro que ela mandou o prefácio, ela mandou naquela época era fax, não era, ela usava fax ainda. E eu me lembro de pegar o fax,
o documento, depois passar a pegar o original e ir para um cartório de notas, Gabriel, e tirar cópia autenticada. Você imagina, eu era orientando dela. Mas eu fui tirar cópia autenticada porque aquilo lá era um sonho ter o prefácio da professora Ada no meu livro. Então aquilo começou a me dar muita força para realmente acreditar nesse grande sonho que era o livro, né? Porque realmente eu acho que as pessoas, muitos não acreditavam que pudesse um dia virar, né, o livro mais vendido do mercado editorial. Isso por vários anos a gente tem mantido essa posição, o que não é fácil, né? É muito difícil. Então, é o que você falou, foi um objetivo, eu tinha esse objetivo. Talvez eu fui ali e continuo ser estimulado pela ideia de ser imparável, né? No sentido de focar e tentar, e muito embora eu dizia, foi muito difícil, não foi simples. E imaginar que aquilo pudesse um dia virar, né? Eu acho que o que estimulou muito, né? Eu gosto muito de ser grato às pessoas que me ajudaram. Então, a professora Leda, eu continuo sempre lá nas minhas dedicatórias, foi quem estimulou. A professora Ada foi a pessoa que me deu esse lastro acadêmico muito forte no mestrado e do doutorado, mas havia um curso na época que eu dava aula para o exame de ordem, né? E eles, depois de um tempo, adotaram o meu livro como um material didático. Olha que interessante. E aí, aquilo fez com que o livro começasse a rodar. Quando ele entrou como material didático, eles tinham uma apostila, mas na matéria constitucional, o meu livro entrava como material didático, o livro. Então aquilo fez com que, não era hoje o movimento que a gente tem era muito diferente o mercado, né, naquela época. E aí, isso fez com que o livro começasse a ser estimulado, né, para ele rodar, e começou a crescer. Então, eu sou muito grato a esse momento, Marco, Joana, Clerice, do curso Pro Ordem da época, que acreditaram nesse produto. E aí, até a primeira, sexta edição, o livro ele foi pela editora LTR, quando então o Vauledir, que era dono de uma editora chamada Editora Método, ele me convidou para ir para lá. Essa é uma história interessante, porque a Editora Método, na época, ela era editora de um único livro, o Vademecum do Vauledir. O Vauledir era o dono da editora, era ele. Ele tinha um Vademecum, ponto. E ele falou, esse menino aí parece estar crescendo, quero chamar ele para me associar. E eu me lembro que eu falei, bom, muito bem, vou sair da LTR, que era, muito embora não fosse da área do direito constitucional, tradicional, e vou para uma editora de um livro, que eu não sei o que vai acontecer. Aí o Vauledir falou, Pedro, o que você quer para vir para cá? Bom, isso é uma informação confidencial, mas eu acho que o Vauledir não vai ficar bravo comigo. A história é a seguinte, eu estava na sexta edição, tinha marcado o meu casamento, Gabriel, só que não tinha como pagar o casamento. Eu falei, não vim de uma família rica. Eu não tinha como, não estou brincando, eu marquei o casamento, não tinha como pagar a conta do casamento. Não tinha. Dava aula que nem um louco, dava aula todo dia, final de semana, mas não tinha como pagar. Eu falei, muito bem, o que o senhor me oferece aí, senhor Vauledir? Aí ele falou, eu tenho um carro velho aqui. Tem um carro aqui, eu vou te dar o carro. Te dou o carro, eu vou vender o carro, te dou o carro, e você vem para cá. Eu falei, quanto vale o carro? O valor não era grande, mas eu conseguia pagar o buffet. Quer saber? Eu vou. E aí eu fui. Essa foi a condição de eu ir, e eu consegui pagar o meu casamento. E aí a editora Método, naquela época, começou a crescer, o livro começou a ganhar uma projeção muito grande, e eu fiquei da sexta edição até a 11ª, quando então a editora Saraiva me convidou para ir para lá na 12ª edição. Estou falando no ano de 2008. Depois disso, a editora Método explodiu,
nós crescemos juntos e foi comprada pelo Grupo Gen. Ela faz parte do Grupo Gen hoje. E eu fui para Saraiva. Quando então a primeira edição pela Saraiva foi uma explosão que eu nunca tinha visto na minha história. Por quê? Naquela época ainda eu dependia da livraria Saraiva para vender, aquela mesma livraria que eu implorava para entrar. Agora eu entrei como livro que foi o livro que foi talvez a venda maior de toda a história da editora, de um único, tirando o Vademécum, né? Mas de um livro, foi uma coisa que eu nunca mais vi na minha vida. O que vendeu aquela primeira edição pela editora Saraiva. Por quê? Era a editora que nacionalizou, ela potencializou e tinha livraria. Você tinha mais de 100 lojas naquela época. Não era como é hoje o mercado. Você tinha 100, e você dependia ainda da loja física. Então foi uma loucura. Então talvez ali foi o momento em que explodiu nacionalmente o livro, né? E o grande sonho que eu tinha de viver de livro, né? De viver de um grande objetivo, de um grande ideal, de viver da educação, de aquilo ser uma ferramenta para ajudar as pessoas a transformar a vida delas, né? Não sei. E agora, avançando a 2021, você vive de educação, né? Tem seus livros, tem as aulas aqui no Viran, né? Essa parceria que a gente firmou, tem palestras que você dá, sempre muito convidado. Hoje moro em Boston, né? Nos Estados Unidos. Consegue dar uma boa vida para a família, você que casou muito apertado. E eu queria saber qual é o conselho que você dá para quem nos acompanha hoje e está passando por um momento difícil, talvez está apertado, talvez está pensando em desistir, talvez já até pausou nesse contexto tão difícil aí do Brasil e do mundo, né? Mas que talvez está aqui porque tem uma sementinha ali, uma esperança que ainda existe e que precisa ser impulsionado por uma pessoa de sucesso, um testemunho tão poderoso como o seu. Então, qual seria o seu conselho para essa pessoa? Então, Gabriel, eu acho que você não deve pensar em fazer as coisas pensando só no dinheiro. Desde o início, o meu objetivo era muito maior e talvez poucos acreditaram que aquele objetivo pudesse ser concretizado. Então, o foco, o meu objetivo era aquele. Se eu tivesse pensado no dinheiro, eu teria ido para o escritório de advocacia, que certamente me pagava, mas era um valor, impressionante, especialmente para a minha necessidade naquele momento. Então, mas eu tinha um objetivo. Eu me lembro que eu ia para um dentista, Dr. Yukio, não me esqueço dele, um japonês, todo cheio de filosofia. Falar, Dr. Yukio, me lembro dessa cena. Não tá fácil. Ele falou, como que está a vida, Pedro? Eu falei, não tá fácil, Dr. Yukio, né? Tô aqui, fiz um projeto aqui, eu quero viver, falei do livro, né? Tá tão muito difícil, não é simples. Mestrado, quero seguir o doutorado, e não é simples, né? Ele falou assim, Pedro, eu me lembro como se fosse hoje a frase dele, você está plantando um coqueiro, né? Lembra aquela frase, a voz, ele usava uma voz assim, o coqueiro leva anos para dar coco, mas quando ele dá coco pro resto da vida. Então, acho que esse é o ponto, né? Você tem que focar no seu objetivo e realmente lutar por ele, né? Eu acho que não é simples, realmente, até hoje não é simples. Eu acho que para todo mundo. Até só para dar um exemplo, nós estamos gravando hoje, eu fiz uma gravação ao vivo no Gran pela manhã, de um tema que eu domino muito, que é um tema que eu gosto muito de falar, que eu tenho uma federação, mas eu ontem fui dormir às 4 da manhã e eu iria acordar, acordei às 7 no dia dessa gravação. E eu fui dormir às 4 da manhã porque eu fiquei preparando a aula até às 3 da manhã, de um tema que eu conheço, que eu sei muito e que não precisaria preparar. Eu poderia entrar e talvez o recado que eu desse, ninguém ia perceber. Mas eu fiz questão de
e tenho feito essa questão no curso do GRAM, de cada aula que eu dou, de ser talvez a primeira aula a mais importante da minha vida, por mais que seja algo que eu já sei fazer, que eu já falei 1000 vezes, que eu escrevi no livro, mas essa preocupação de fazer sempre, de dar o meu melhor, essa é uma preocupação constante. Até eu postei lá, porque quando eu terminei de preparar a aula, eu falei, ótimo, vou dormir. Mas aí eu tinha muito pedido de aluno para eu falar sobre uma questão específica que envolvia a CPI da Covid-19. Eu falei, agora que eu vou conseguir estudar o que está acontecendo. E aí, às 4 da manhã, fiz uma postagem explicando o meu ponto de vista. E a aula ia começar às 10, e quando haveria um desdobramento daquela questão. Então, eu dormi 3 horinhas, acordei, feliz, cansado, muito cansado, mas muito feliz, muito realizado, porque eu estava me sentindo preparado. É muito bom você entrar para dar uma aula quando você está seguro, quando você está preparado, quando você focou naquilo. E aí eu dei a aula, estava cansado, claro, né? Até no final, os alunos, o professor está com a cara de sono, né? Eu falei, eu expliquei o que aconteceu, né? Mas estou muito feliz de estar aqui com vocês, dando o meu máximo, né? E aí terminei a gravação do ao vivo do YouTube do GRAM, e ainda abri uma live para falar do que tinha acontecido naquela questão que eu fui olhar. Então, acho que focar no seu objetivo não vai ser fácil, né? Não desistir se esse é um objetivo realmente que você quer. E mesmo que você tenha atingido ele, procurar sempre melhorar, dar o seu melhor, né? Você sempre procurar trazer um diferencial. Então, por exemplo, nessa aula de hoje, eu consegui trazer exemplo que em 20 anos eu não sabia. Eu fui pesquisar alguma coisa que eu encontrei na minha preparação de um assunto que eu nunca falei durante 20 anos, uma coisa nova. Eu consegui encontrar novidade. Então, acho que essa preocupação com você dar o seu melhor, você se entregar para aquilo, isso faz a diferença. Agora, você só consegue se entregar e dar a sua alma, dar tudo de melhor para aquilo, se você acredita no que você está fazendo e se você ama o que você está fazendo. Então, não adianta nada você escolher alguma coisa que não é simples, não é simples, não vai ser fácil, às vezes não dá para fazer isso por vários motivos, mas tentar encontrar aquilo que vai te fazer. Eu tenho certeza que você, né, toda a equipe, né, do GRAM, o Rodrigo Calado, vocês não medem esforços para dar o melhor de tudo e estar sempre inovando, transformando, encontrando novas tecnologias, e não para, né? É isso que você cada vez mais acho Sim. que é isso que esse é o objetivo, não desanimar e sempre ter muita fé, muita fé. É aquilo que eu te falei, muitas vezes uma coisa deu errado, mas eu sabia que tinha um caminho melhor, muito maior, muito mais grandioso para acontecer na minha vida. Então acho que é por aí, não sei. Não sei. É se reinventar, né? Se reinventar sempre, acho que é importante. Tanto na fase vamos dizer assim, dessa caminhada mais dura, como também quando você chega lá, porque sempre é possível dar mais um passo e ir um pouco mais longe. Eu vejo, por exemplo, né, assim, por exemplo, o meu livro são 21 anos, no momento que nós estamos gravando aqui. Mas quantas vezes eu fiquei e fico 9 meses do ano tentando melhorar o livro, 9 meses trabalhando, quantas vezes, quantos finais de semana, quantas vezes, eu me lembro uma vez que eu precisava entregar um prazo, né, para Saraiva, e aí né, eu tenho 3 filhos, né, e aí eu não conseguia trabalhar, e aí, porque a molecada em casa, eu falei para minha esposa, falei, leva as crianças para algum lugar, porque não leva para praia. E eu me lembro uma vez de estar sentado no computador, ela falou, a cena é muito forte, quando eu olhei, a minha filha Manuela, pequenininha, meio que olhando para mim e falou, papai, você não vai com a gente viajar? Eu falei, eu tentando falar, eu preciso terminar isso aqui. E eu me lembro que eu sentei no computador e não conseguia fazer nada, Gabriel. Eu travei, porque aquela cena vinha toda hora. E aí eu dividi com a internet, já tinha internet forte naquela época,
e os alunos falaram, larga tudo e vai atrás dela, da sua filha. E eu me lembro que eu tinha um prazo, eu falei, mas não vai dar, eu não consigo produzir mais nada. Eu cheguei num limite de esgotamento, e a cena, quando a primeira vez eu encontrei a minha filha, quando eu cheguei na praia, ela estava lá, o sorriso que ela me deu, aquilo foi muito marcante para mim. Então, às vezes, outro ponto importante é que a vida é muito frágil também, né? A gente fala desse negócio de dar o máximo, de largar, não é. A gente tem que tentar encontrar um equilíbrio. Não é simples, né? Não é simples, mas essa fragilidade, porque do dia para a noite tudo pode acabar, né? Sei lá, vai saber. Sim. Então, o equilíbrio é muito importante também. A gente tem que ser obstinado, né, nessa busca, mas não tanto assim, tentar equilibrar. Não é fácil, eu estou falando isso, mas não é fácil, né? Mas o equilíbrio ele é fundamental também para tentar chegar, né? O caminho que ele seja perfeito também, né? Não só o objetivo final. Não é simples, né? A vida é complexa, assim, nesse aspecto. Professor, muito obrigado aí pelo seu tempo, pela parceria, por nos contar um pouco dessa história impressionante aí, esse sonho realizado, e é um sonho muito específico, né, para início de carreira, geralmente é algo que vem de outras atividades, né, o livro vem como uma consequência, você tinha aquilo muito muito focado e conseguiu, é um feito admirável. Hoje um professor e uma referência nacional aí para todos nós. E é um prazer tê-lo aqui na nossa equipe. Então, muito obrigado pelo seu tempo e pelas lições aqui. Vou registrar aqui a história aí do coco, né? Que coco demora anos para ter fruto, mas quando sai, é eterno, né? É isso aí, Gabriel. Eu agradeço e mais uma vez muito obrigado aí pela parceria. Eu me sinto muito realizado de estar fazendo parte do projeto do GRAN e o que, né, eu me lembro que na época da contratação falava com o Érico, uma pessoa muito genial também aí do time, e o Érico, eu falei, Érico, o que é muito legal é que eu sinto que os objetivos, tanto o meu, né, da minha história, como também o do GRAN, são objetivos que se aproximam e, na verdade, se somam para crescer nesse objetivo de ajudar a transformar a vida das pessoas. Então, eu acho que é uma missão, né? Acima de tudo, eu acho que eu sinto que eu tenho uma missão de vida, de ajudar as pessoas, de transformar a vida das pessoas, de democratizar o ensino. Né? O que eu vejo que vocês fazem muito, dão acesso às pessoas, a gravação ao vivo ela é genial nesse sentido. Então, eu fico muito feliz de poder me alinhar dentro dessa filosofia, que é uma filosofia muito maravilhosa, que vocês também seguem, e nós estamos juntos. Contem comigo. Muito obrigado aí pela oportunidade. Obrigado, professor, e obrigado a você que nos acompanha. Deixe aqui o seu like, deixe seu comentário, o que você achou da entrevista. Às vezes, alguma dúvida que você tem, vamos olhar, vamos ler aqui todos os comentários. Assine o canal, clique aí no sininho, porque ao assinar o canal, você recebe em primeira mão todos os vídeos que nós estamos por aqui. Toda quinta-feira, 19 anos, já tem mais de 2 anos que fazemos isso. 19 horas, quer dizer, já tem mais de 2 anos que a gente faz isso. Vamos lançar um novo vídeo, uma nova entrevista, um novo testemunho imparável para você. Então, muito obrigado e até a próxima.